Meu nome é Ellie Ramírez e, aos 32 anos, jamais imaginei estar sentada em um escritório de advocacia, lutando pela minha herança e, ao mesmo tempo, processando a dor de perder meu pai. O entorpecimento que senti ao olhar para minha madrasta, Verônica, do outro lado da mesa de carvalho polido, foi indescritível. Seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso que me embrulhou o estômago. Durante 15 anos, ela trabalhou metodicamente para se colocar entre meu pai e eu. Agora, com meu pai ausente, aquela expressão presunçosa me dizia que ela achava que tinha vencido. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ela se levantou, alisou seu vestido preto de grife e pigarreou para fazer o anúncio. Antes de continuar com o que aconteceu em seguida, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para saber como meu pai riu por último, mesmo depois do túmulo. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele escritório de advocacia, você precisa saber sobre meu pai, Harold Ramírez. Meu pai construiu seu império imobiliário do zero, começando com uma casa para reformar em um bairro perigoso e, eventualmente, crescendo até se tornar dono de uma das empresas de desenvolvimento imobiliário mais bem-sucedidas do estado. Ele era brilhante, trabalhador e genuinamente se importava em construir casas que as pessoas amariam por gerações. Seu sucesso, no entanto, nunca o mudou. Ele ainda consertava as coisas da casa sozinho, insistia em cortar a grama todo domingo e me ensinou a trocar um pneu antes mesmo de eu saber dirigir. Minha infância foi tudo o que uma criança poderia sonhar. Minha mãe, Laura, era professora de artes no ensino médio e enchia nossa casa de cor e criatividade. Ela equilibrava perfeitamente a natureza prática do meu pai. Eles eram aquele casal raro que ainda andava de mãos dadas depois de 20 anos de casamento, que ainda se faziam rir até chorar. Nossa casa era sempre aconchegante, sempre cheia de música, comida deliciosa e amigos que apareciam só porque queriam estar perto de nós. Quando eu tinha 17 anos, tudo mudou. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama agressivo e, em 6 meses, ela se foi. Foi como se alguém tivesse sugado toda a cor e a música das nossas vidas. Meu pai e eu estávamos nos afogando em tristeza, mal nos mantendo à tona. Ainda me lembro das noites em que o ouvia chorar no quarto deles e de como, de manhã, ele se mostrava corajoso por mim, certificando-se de que eu tomasse café da manhã antes da escola. Pouco mais de um ano após a morte da mamãe, papai conheceu Verônica em um baile de gala beneficente. Ela era 20 anos mais nova que ele, de uma beleza estonteante, com longos cabelos negros e olhos castanhos profundos que pareciam enxergar através de você. Ela trabalhava para a instituição de caridade, organizando doações e eventos. Nunca esquecerei a primeira vez que papai a levou para jantar em casa. Ela me trouxe uma pulseira cara e elogiou tudo em nossa casa, fazendo perguntas sobre as obras de arte da mamãe nas paredes com o que parecia interesse genuíno. No início, fiquei feliz pelo meu pai. A luz havia retornado aos seus olhos e ele sorria com mais frequência. Quando ele anunciou que iam se casar depois de apenas 4 meses de namoro, engoli minhas preocupações. Parecia cedo demais, apressado demais, mas quem era eu para atrapalhar a felicidade dele? Eu estava indo para a faculdade em breve, e a ideia de ele sozinho naquela casa enorme me assombrava. O casamento foi pequeno, mas suntuoso. Fiquei ao lado do papai como sua madrinha, forçando um sorriso enquanto Verônica deslizava pelo corredor com um vestido que custou mais do que um semestre da minha mensalidade da faculdade. Algo mudou quase imediatamente depois que eles voltaram da lua de mel na Itália. Verônica começou a redecorar nossa casa, removendo os quadros da mamãe um por um, substituindo-os por arte moderna e impessoal. Quando me opus, ela deu um sorriso forçado e disse: "Seu pai e eu queremos um novo começo, LSE. Certamente você entende isso." No início, meu pai parecia alheio à tensão entre nós. Ele estava trabalhando mais do que nunca, expandindo o negócio para propriedades comerciais, enquanto Verônica assumia a gestão da agenda social deles. Os jantares de domingo tornaram-se eventos elaborados com os sócios do meu pai, em vez de nossos amigos próximos. Verônica exibia suas habilidades na cozinha gourmet e roupas de grife, enquanto eu me sentava sem jeito, com roupas que nunca pareciam chiques o suficiente. Quando fui para a faculdade, Verônica já havia se consolidado como a dona da casa. Meu quarto de infância foi transformado em seu espaço de meditação em poucas semanas. Quando eu voltava para casa nas férias, ficava no quarto de hóspedes, cercada por móveis que eu não reconhecia. As táticas de Verônica se tornaram mais transparentes com o tempo.
Ela esquecia de me contar sobre as reuniões familiares até o último minuto. Ah, LSE, eu não te contei que os Wilsons iam vir hoje à noite? Seu pai ficou tão decepcionado que você não pôde vir, dizia ela. Ela mencionava casualmente ao meu pai que eu nunca ligava ou visitava o suficiente, e ao mesmo tempo me esquecia de passar meus recados para ele. Meu pai me mandava dinheiro regularmente durante a faculdade e no início da minha carreira como executiva de marketing. Sempre que falávamos ao telefone, ele parecia distraído, frequentemente mencionando que não podia falar muito porque Verônica tinha planejado algo. Nossas conversas ficaram mais curtas, mais superficiais. O pai que antes passava horas me ajudando com projetos de ciências agora mal tinha 15 minutos para se atualizar sobre a minha vida. Eu tentava manter a conexão, enviando atualizações sobre o meu trabalho e voltando para casa sempre que possível, apesar da recepção cada vez mais fria da Verônica. Ela fazia comentários sobre minha aparência, minhas escolhas de carreira, minha falta de um relacionamento sério, tudo com um sorriso doce que não alcançava seus olhos. LSE, querida, essa roupa é tão prática. Acho que é apropriado para alguém na sua posição. Ainda solteira na sua idade? Eu já fui casada com seu pai. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para o casamento, eu acho. Papai ocasionalmente me defendia, mas fracamente, claramente querendo evitar conflitos. Verônica tem boas intenções, querida, ele dizia quando tínhamos raros momentos a sós. Ela só quer o melhor para você. Mas eu podia ver a tensão em seus olhos, a maneira como ele mudava de assunto sempre que a conversa se aproximava demais de qualquer desentendimento entre sua esposa e filha. Com o passar dos anos, nosso relacionamento se tornou cada vez mais distante. Ele perdeu minha formatura na faculdade porque Verônica tinha planejado uma viagem surpresa de aniversário. Ele esqueceu meu aniversário 3 anos seguidos e, em seguida, compensou com presentes caros que pareciam ter sido escolhidos por sua assistente. O pai que sabia cada detalhe da minha vida, do meu sabor favorito de sorvete aos nomes de todos os meus amigos, desapareceu lentamente, substituído por um homem que parecia perpetuamente arrependido e cada vez mais ausente. Aos 28 anos, consegui um emprego em uma empresa de marketing internacional que exigia viagens longas. De certa forma, foi um alívio. As visitas à minha casa tornaram-se ainda menos frequentes, reduzidas a grandes feriados, onde Verônica me exibia na frente dos amigos como prova de que madrasta maravilhosa ela era. Somos tão próximas, dizia ela, com o braço em volta dos meus ombros, os dedos firmes o suficiente para me avisar para não contradizê-la. A LSE é como a filha que eu nunca tive. Enquanto isso, construí minha própria vida, criei minha própria família de amigos próximos e tentei aceitar que o relacionamento com meu pai nunca mais seria o que era. Eu dizia a mim mesma que era normal, que filhos adultos se afastam dos pais, que pelo menos ele estava feliz com Verônica. Mas, no fundo, eu lamentava a perda do homem que havia sido meu herói, meu porto seguro, meu pai. Eu estava em Tóquio, fechando um grande negócio de marketing para um cliente internacional, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eram 3 horas da manhã, e um número desconhecido me acordou do sono. Um velho amigo da família, Thomas, estava na linha, com a voz embargada enquanto dava a notícia que nenhuma criança quer ouvir. LSE, sinto muito em lhe dizer isso, mas seu pai faleceu ontem à noite. Ataque cardíaco fulminante. Foi repentino. O médico disse que ele provavelmente não sofreu. As palavras me atingiram como golpes físicos. Papai se foi, assim, do nada. Sem chance de se despedir, sem palavras finais, sem um desfecho. A culpa me atingiu em ondas quando percebi que não falava com ele há mais de 2 meses, 2 meses de silêncio que eu jamais poderia voltar atrás. A Verônica sabe que você está me ligando? Perguntei, já sabendo a resposta. Thomas hesitou. Não exatamente. Ela me pediu para cuidar de alguns arranjos, e achei que você deveria ouvir isso de alguém que se importa com você. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Verônica nem tinha planejado me informar sobre a morte do meu pai. Reservei o primeiro voo para Tóquio, cancelando reuniões e prazos sem pensar 2 vezes. 16 horas no avião, sem nada além da minha dor e do meu arrependimento por companhia. Continuei checando meu celular, meio que esperando uma mensagem de Verônica, alguns detalhes sobre o funeral, qualquer coisa.
Minha caixa de entrada permanecia vazia, exceto pelas mensagens de condolências de Thomas e alguns amigos da família que sempre permaneceram leais, apesar da influência de Verônica. Quando finalmente cheguei à casa da minha infância, exausta e com o coração partido, Verônica me recebeu com um beijo no ar e uma simpatia perfeitamente ensaiada. Ela estava impecavelmente vestida de preto de grife, sem um fio de cabelo fora do lugar, sem um traço de vermelhidão ao redor dos olhos. LSE, querida, que viagem longa você fez. Você está com uma aparência horrível. Tem um quarto de hóspedes reservado para você lá em cima. O funeral é amanhã às 23 horas. Eu cuidei de tudo. Claro, sem abraço, sem tristeza compartilhada, sem sinto muito pela sua perda ou a ele te amava tanto. Apenas logística e uma crítica mal disfarçada à minha aparência depois de 20 horas de viagem e devastação. A casa estava repleta de arranjos de flores e preparativos para o buffet. Verônica havia transformado a casa da minha infância em um local para recepções com uma eficiência alarmante. As fotos restantes da minha mãe haviam sido substituídas por retratos grandes e formais de Verônica e do meu pai, do casamento deles e de vários eventos sociais. Era como se minha mãe e, por extensão, toda a minha infância tivesse sido apagada. Mal dormi naquela noite, deitada num quarto de hóspedes impessoal, cercada por uma decoração de bom gosto, mas fria, que não guardava nenhum traço da casa em que cresci. Eu ficava esperando que meu pai batesse à porta, sentasse na beira da minha cama como fazia quando eu era criança, para me dizer que tudo ficaria bem. O silêncio era ensurdecedor. O funeral foi uma produção que parecia planejada para retratar a dor de Verônica em vez de celebrar a vida do meu pai. Ela havia escolhido uma igreja enorme que meu pai nunca frequentara, convidado centenas de colegas de trabalho que ele mal conhecia e contratado um quarteto de cordas para tocar uma música que ele teria odiado. Sentei-me na primeira fila ao lado dela, sentindo-me como uma lembrança tardia na comemoração da vida do meu próprio pai. Quando chegou a hora dos elogios fúnebres, Verônica falou primeiro, com uma performance emocionada sobre o casamento perfeito deles e como ela havia tornado os últimos anos de sua vida os mais felizes de sua vida. Ela não me mencionou nenhuma vez. Quando chegou a minha vez de falar, eu mal conseguia formar palavras em meio à minha dor, compartilhando memórias desconexas do pai que eu conhecera antes de Verônica, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, construir casas para pássaros e navegar pelas estrelas. Senti seus olhos me perfurando o tempo todo, julgando silenciosamente cada palavra, cada lágrima. Após o culto, durante a recepção na casa, tentei encontrar conforto reencontrando velhos amigos da família. Muitos me abraçaram calorosamente, compartilhando histórias sobre meu pai que Verônica não teria contado. Percebi que ela observava essas interações do outro lado da sala, com o sorriso se estreitando cada vez que alguém passava muito tempo conversando comigo. Quando os últimos convidados foram embora, perguntei a Verônica se eu poderia ficar com alguns pertences pessoais do papai, o relógio dele, talvez, ou a caixa de equipamentos de pesca que usamos em nossos passeios ao lago. Receio que não seja possível, disse ela, com a voz carregada de falso arrependimento. Tudo me pertence agora, e já providenciei os pertences pessoais dele. O relógio está sendo avaliado para fins de seguro, e eu doei aqueles itens antigos de pesca. Eles estavam apenas acumulando poeira. Senti como se tivesse levado um tapa. Ela já havia se livrado dos pertences dele, apagando mais pedaços do meu pai do mundo sem pensar no que eles poderiam significar para mim. Você não tinha o direito, eu disse, com a voz trêmula. Aquelas coisas significavam algo para nós, para o papai e para mim. Eu tinha todo o direito, ela retrucou, abandonando por um instante a atitude de viúva enlutada. Eu era a esposa dele. Eu o fazia feliz quando você estava ocupada demais com a carreira para visitá-lo ou ligar. Não finja que se importa com as coisas dele quando você mal se importava com ele. As palavras dela me feriram profundamente porque tocaram meus piores medos, minha culpa mais profunda. Será que eu tinha abandonado meu pai? Será que eu tinha desistido fácil demais diante das manipulações de Verônica? Enquanto eu lutava para conter as lágrimas, Thomas se aproximou de nós. Ele era amigo de meu pai há mais de 30 anos, muito antes de Verônica entrar em cena. LSE, preciso falar com você em particular, disse ele, ignorando o óbvio descontentamento de Verônica. Ele me levou ao escritório do meu pai, um cômodo que parecia intocado pelo frenesi de Verônica na hora de redecorar. Ainda cheirava a ele couro e a colônia sutil que ele usava desde que eu me lembrava.
Thomas fechou a porta e me entregou um envelope. Seu pai me pediu para te dar isso se alguma coisa acontecesse com ele. Ele me deu há uns 6 meses. Minhas mãos tremiam ao abri-la. Dentro havia uma carta escrita com a letra familiar do meu pai, um pouco mais trêmula do que eu me lembrava. Minha querida LSE, começava. Se você está lendo isso, significa que eu parti, e nunca tive coragem de te dizer essas coisas pessoalmente. Cometi muitos erros na vida, mas nenhum maior do que permitir que a distância se expandisse entre nós. Verônica e eu, as coisas não foram o que pareciam. Fiquei por motivos complicados, mas meu amor por você nunca vacilou, mesmo quando não demonstrei. Confie em Daniel, meu amor. Ele tem todas as informações, todas as provas. Eu preparei tudo. Não desista da luta. Saiba que tenho muito orgulho da mulher que você se tornou e que te amei a cada segundo de cada dia desde que você veio a este mundo. Com todo meu amor, pai. Li a carta 3 vezes, com as lágrimas borrando as palavras. Daniel era o advogado de longa data do meu pai, o homem que lera o testamento dali a uma semana. De que briga meu pai estava falando? O que ele havia preparado? Quando ergui os olhos, Thomas me observava com olhos tristes. Seu pai mudou nos últimos anos, disse-ele baixinho. Ele parecia resignado. Mas, nos últimos 6 meses, algo estava diferente. Ele estava dando telefonemas, tendo reuniões secretas. Acho que ele estava tentando consertar alguma coisa antes que fosse tarde demais. Consertar o quê? Perguntei. Thomas balançou a cabeça. Não sei exatamente, mas ele estava preocupado com você, com o que aconteceria com você depois que ele se fosse. Ele não confiava em Verônica, não no final. Dobrei a carta com cuidado, guardando-a no bolso como o tesouro que era. Obrigada por me dar isso. Significa mais do que você imagina. Ao sair do escritório, vi Verônica observando do corredor, com os olhos semicerrados de desconfiança. O que foi aquilo? Perguntou ela. Só compartilhando memórias, menti, compreendendo de repente que, fosse lá o que papai estivesse planejando, Verônica não podia saber. Ainda não. A semana entre o funeral e a leitura do testamento foi excruciante. Prolonguei minha licença do trabalho e fiquei em um hotel próximo, sem querer aceitar a oferta fria de Verônica por mais uma noite. Visitei os lugares favoritos do meu pai, o parque onde costumávamos empinar pipas, o restaurante onde ele sempre pedia o mesmo café da manhã por 30 anos, o centro comunitário onde ele se voluntariou ensinando marcenaria para crianças. Cada lugar guardava fantasmas de tempos mais felizes, memórias que me confortavam e me devastavam ao mesmo tempo. Verônica garantiu que eu soubesse exatamente o que esperar na leitura do testamento. Ela ligava todos os dias, com a voz melosa de falsa preocupação. Só quero que você esteja preparada, LSE, disse ela na noite anterior à nossa reunião com Daniel. Seu pai deixou tudo para mim, é claro, a casa, a empresa, todas as contas. Ele sabia que eu administraria o legado dele direitinho. Como você sabe o que está no testamento? Perguntei, com a desconfiança crescendo. Harold e eu discutimos tudo, respondeu ela suavemente. Não tínhamos segredos, ao contrário do relacionamento que ele tinha com você. Cada conversa era planejada para ferir, para me fazer duvidar da carta que eu tinha e do pai que eu pensava conhecer. Eu relia suas palavras todas as noites, agarrando-me a elas como a uma tábua de salvação. Confie em Daniel. Não desista da luta. Eu precisava acreditar que meu pai tinha um plano, que a carta não era apenas o desejo de um pai culpado. Na manhã da leitura do testamento, cheguei ao escritório de Daniel 20 minutos mais cedo, na esperança de ter a oportunidade de falar com ele em particular antes que Verônica aparecesse. A recepcionista me informou que Daniel estava ocupado em outra reunião, mas que chegaria em breve. Sentei-me na sala de espera, alisando meu vestido preto, observando nervosamente a porta. Verônica chegou pontualmente, naturalmente seguida por um pequeno séquito de familiares que eu mal conhecia, primos e uma irmã que nunca se dera ao trabalho de construir qualquer relacionamento comigo, mas que de repente se interessaram pela propriedade do meu pai. Eles se aglomeraram em volta de Verônica como damas de companhia, lançando olhares curiosos em minha direção e sussurrando por trás das mãos bem cuidadas. LSE, querida, gritou Verônica do outro lado da sala de espera, alto o suficiente para todos ouvirem.
Eu estava dizendo à minha irmã como você é corajosa, vindo hoje quando todos sabemos o que seu pai sentiu pelo seu abandono. Algumas pessoas podem ter ficado envergonhadas demais. Seus familiares a sentiram com simpatia, suas expressões uma mistura ensaiada de pena e julgamento. Apertei minha bolsa com mais força, sentindo-me cercada e isolada. Essas pessoas não sabiam nada sobre meu relacionamento com meu pai, mas já tinham decidido que eu era a vilã na narrativa cuidadosamente construída por Verônica. Quando finalmente fomos conduzidos à sala de conferências, Verônica fez questão de escolher a cadeira à cabeceira da mesa, dispondo os familiares ao seu redor como uma barreira protetora. Sentei-me sozinho no lado oposto, perfeitamente ciente da divisão física que espelhava a emocional. A sala de conferências era imponente, com painéis de madeira escura e cadeiras de couro que pareciam projetadas para intimidar. Fotos de família dos sócios da firma decoravam as paredes, gerações de sucesso e estabilidade que tornavam minha própria situação familiar fragmentada ainda mais dolorosa em comparação. Daniel está um pouco atrasado, informou sua assistente, desculpando-se. Ele precisava recuperar alguns documentos importantes relacionados ao espólio do Sr. Ramírez. Ele pede a sua paciência. Verônica imediatamente começou a reclamar, olhando seu relógio caro com suspiros dramáticos. Isso é completamente antiprofissional. Tenho compromissos esta tarde. O espólio de Harold é simples. Isso não deve levar mais de 15 minutos. Sua irmã deu um tapinha em sua mão, consolando-a. Você passou por tanta coisa, Verônica. O mínimo que eles poderiam fazer é respeitar o seu tempo. Permaneci em silêncio, observando-os realizar sua pequena brincadeira de indignação. Percebi que, apesar das reclamações sobre o atraso, Verônica parecia nervosa, mexendo repetidamente no cabelo, ajeitando as joias, olhando para a porta. Do que ela tinha medo? Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, Daniel entrou na sala. Era um homem alto, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele havia sido advogado do meu pai por décadas, cuidando tanto de seus negócios quanto de seus assuntos jurídicos pessoais. Eu o havia encontrado várias vezes quando criança, mas não o via há anos. Minhas sinceras desculpas pela demora, disse ele, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. Precisava garantir que todos os documentos estivessem em ordem. Esta é uma situação mais complexa do que alguns de vocês podem imaginar. Seus olhos encontraram os meus brevemente, e senti uma onda de esperança. Era isso que meu pai queria dizer? Daniel teria feito parte de algum plano que meu pai tivesse posto em prática? Não vamos perder mais tempo, disse Verônica, rispidamente. Todos sabemos por que estamos aqui. Daniel assentiu, sentando-se na extremidade oposta da mesa. De fato, estamos aqui para discutir o testamento de Harold James Ramírez. Ele abriu sua pasta e ajustou os óculos. Antes de eu começar a leitura formal, alguém tem alguma pergunta? Antes que eu pudesse falar, Verônica se levantou de repente, alisando o vestido preto com as mãos bem cuidadas. Sua expressão era uma mistura perfeita de pesar e dignidade, claramente ensaiada diante de um espelho. Na verdade, acredito que há algo que precisa ser resolvido antes de prosseguirmos, anunciou ela, com uma voz autoritária que silenciou a sala. Como esposa de Harold há 15 anos, sinto que é meu dever preparar todos para o que estão prestes a ouvir. Daniel franziu a testa ligeiramente, mas gesticulou para que ela continuasse. Seus familiares trocaram olhares cúmplices, claramente preparados para o que viria. Harold fez uma alteração significativa em seu testamento aproximadamente 3 meses antes de seu falecimento prematuro, continuou Verônica, enfiando a mão na bolsa de grife. Ele e eu conversamos longamente sobre isso. Ele ficou profundamente magoado com a falta de atenção e cuidado de certas pessoas durante seus últimos anos. Seus olhos se fixaram em mim, deixando bem claro a quem ela se referia. Meu estômago se apertou de medo quando ela tirou um documento da bolsa. Nesta emenda, Harold removeu especificamente LSE de seu testamento por completo. Sua voz transbordava de satisfação enquanto murmúrios chocados ecoavam entre seus familiares. Ele achava que alguém que não conseguia arranjar tempo para ele em vida não merecia se beneficiar de sua morte. Tentei fazê-lo mudar de ideia, é claro, sendo a pessoa compassiva que sou, mas Harold foi bastante inflexível.
Ela colocou o documento na mesa e o deslizou em direção a Daniel, sem tirar os olhos do meu rosto, claramente saboreando meu choque e dor. Achei que seria mais gentil abordar isso agora do que deixar o pobre LS a ouvir durante a leitura formal. Ninguém deveria ser pego de surpresa por uma notícia dessas. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhares se voltavam para mim. A família de Verônica me olhava com uma mistura de pena e satisfação presunçosa. Eu me senti enjoada, tonta de incredulidade. Será que meu pai realmente me excluiu completamente? A carta dele não passava de palavras vazias? Ou Verônica estaria mentindo, apresentando um documento falsificado para me pressionar a desistir antes que o testamento verdadeiro fosse lido? Olhei para Daniel, buscando desesperadamente em seu rosto alguma pista, alguma garantia de que meu pai não havia me traído tão completamente. Daniel pegou o documento que Verônica havia me apresentado e o examinou com distanciamento profissional. O silêncio na sala era sufocante enquanto todos aguardavam seu veredito. Eu mal conseguia respirar, meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Parece ser uma emenda ao testamento de Harold, confirmou Daniel, e meu coração apertou. Datado de 15 de fevereiro deste ano, aproximadamente 3 meses antes de seu falecimento. O sorriso de Verônica se alargou, com o triunfo brilhando em seus olhos. Harold foi muito claro sobre seus desejos. Ele sentiu que a LSE o havia abandonado em seu momento de necessidade, escolhendo sua carreira em detrimento da família. Por mais doloroso que seja dizer isso, ele queria fazer uma declaração com seus últimos desejos. Seus familiares assentiram solenemente, como se tivessem o direito de julgar o relacionamento entre mim e meu pai. Senti as lágrimas ameaçarem, mas me recusei a dar a Verônica a satisfação de me ver desmoronar. Isso é real? Perguntei diretamente a Daniel, minha voz quase um sussurro. Meu pai realmente fez isso? Daniel me olhou por cima dos óculos com uma expressão indecifrável. Então, para o choque de todos, o canto da boca dele se ergueu. Uma risadinha escapou enquanto ele continuava a examinar o documento. Tem alguma coisa engraçada, Daniel? Perguntou Verônica bruscamente, seu sorriso confiante vacilando ligeiramente. A risada de Daniel se transformou em gargalhada, assustando todos na sala. Ele colocou o documento de volta na mesa e tirou os óculos, enxugando lágrimas de alegria dos olhos. Peço desculpas, disse ele, recuperando a compostura. Mas este documento é possivelmente a tentativa de falsificação mais amadora que já vi em meus 40 anos de advocacia. O sangue sumiu do rosto de Verônica. Do que você está falando? Essa emenda é perfeitamente legal. Harold assinou na frente de testemunhas. Sério? Perguntou Daniel, com o tom de voz repentinamente firme, apesar do sorriso persistente. Isso é fascinante, considerando que Harold esteve no hospital para uma cirurgia na vesícula no dia 15 de fevereiro. Eu mesmo visitei. Ele estava sob forte sedação e certamente não estava em condições de alterar documentos legais. A boca de Verônica abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Seus familiares se mexeram, desconfortáveis, repentinamente muito interessados em seus sapatos ou nas placas do teto. Além disso, continuou Daniel, esta assinatura tem pouca semelhança com a de Harold. O carimbo do tabelião é de alguém cuja licença expirou há 3 anos e, talvez o mais contundente de tudo, faz referência a imóveis que Harold vendeu em 2019 como se ainda os possuísse. Ele balançou a cabeça, quase com admiração. Se a senhora vai falsificar um documento legal, senhora Ramírez, pelo menos faça sua lição de casa. A sala irrompeu em murmúrios confusos. A irmã de Verônica agarrou seu braço, sussurrando com urgência em seu ouvido. Verônica a afastou, o rosto contorcido de raiva e constrangimento. Isso é um absurdo, sibilou. Harold me disse especificamente que ia mudar o testamento. Ele me prometeu tudo, tudo. Daniel ignorou o desabafo dela e pegou um documento grosso de sua pasta. Agora, se nos for permitido prosseguir com a leitura do testamento em si, aquele que Harold assinou, teve devidamente testemunhado e autenticado há 4 meses. Ele pigarreou e começou a ler. Eu, Harold James Ramírez, em perfeito juízo, declaro que este é meu último testamento, revogando todos os testamentos e codicilos anteriores. O preâmbulo legal parecia interminável enquanto eu permanecia imóvel, tentando processar o que acabará de acontecer. Verônica tentará apresentar uma emenda forjada para me excluir do testamento do papai.
Ela havia mentido descarada e publicamente, o que significava que papai não havia me traído, afinal. Finalmente, Daniel chegou ao cerne do testamento. Para minha querida filha, L.S. Maria Ramírez, deixo 70% do meu patrimônio, incluindo, entre outros, minha participação majoritária na Ramírez Properties, Inc., a casa da família no número 420 da Oak Lane, todos os móveis e itens pessoais nela contidos, com as exceções indicadas abaixo, e 70% de todas as contas financeiras, investimentos e apólices de seguro. Engoli em seco. 70%? Eu esperava talvez uma herança simbólica, algo que Verônica não pudesse impedir legalmente. Mas aquilo era a maior parte do considerável patrimônio do meu pai. Para minha esposa, Verônica Elise Ramírez, deixo 30% dos meus bens, incluindo a propriedade de férias em Palm Springs, seu veículo pessoal, todas as joias adquiridas durante nosso casamento e 30% das contas financeiras, investimentos e apólices de seguro. O rosto de Verônica adquiriu um tom alarmante de vermelho. Isso é impossível, ela gaguejou. Ele jamais faria isso comigo. Jamais. Daniel continuou como se ela não tivesse falado. Faço essas distribuições com pleno conhecimento e consciência dos eventos que ocorreram em meu casamento e vida familiar. Para constar, gostaria de declarar que passei a acreditar que minha esposa, Verônica, casou-se comigo principalmente por ganho financeiro e tentou sistematicamente me afastar de minha filha, LSE, por meio de manipulação, mentiras e interferência em nossas comunicações. A sala ficou em completo silêncio. Até Verônica pareceu atordoada e sem palavras. Acumulei evidências desse comportamento nos últimos 2 anos, incluindo conversas gravadas entre Verônica e seu advogado discutindo planos para alterar meu testamento após minha morte, e-mails e mensagens de texto nos quais ela deliberadamente se omitiu em repassar mensagens entre mim e minha filha, e depoimentos de funcionários da casa sobre suas declarações e ações. Minha mente estava empolvorosa. Papai sabia o tempo todo. Ele sabia o que Verônica estava fazendo. Por que ele não a confrontou? Por que ele não se divorciou dela? Por que ele não me contou? Como se respondesse às minhas perguntas silenciosas, Daniel continuou lendo. Optei por não confrontar Verônica com esse conhecimento por vários motivos. Primeiro, meu médico me informou há 2 anos que eu tinha um problema cardíaco que poderia encurtar significativamente minha vida. Eu temia que o estresse do processo de divórcio pudesse desencadear um episódio fatal antes que eu pudesse garantir que a herança de LSA fosse protegida. Segundo, eu acreditava que Verônica tentaria destruir evidências ou criar narrativas falsas se soubesse que eu estava ciente de suas manipulações. Mantendo a aparência de ignorância, consegui reunir provas conclusivas de suas ações e intenções. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Papai esteve me protegendo o tempo todo, trabalhando silenciosamente para garantir que Verônica não roubasse minha herança ou rompesse completamente nosso relacionamento. Ele havia sacrificado sua própria felicidade e paz de espírito pela minha segurança futura. Lamento profundamente a dor que meu silêncio causou à minha filha, Daniel leu, com a voz suavizando. LSE, se você está ouvindo isso, saiba que eu nunca deixei de te amar. Cada chamada perdida, cada visita cancelada partia meu coração. Guardei cada mensagem que você enviou, cada foto das suas conquistas. Sempre tive muito orgulho de você, mesmo quando Verônica me convenceu de que você tinha me esquecido. Espero que um dia você possa perdoar minha fraqueza em permitir que ela se interpusesse entre nós e entender que minhas últimas ações foram para compensar anos de fracasso como seu pai. Eu não conseguia conter os soluços, a emoção crua nas palavras do meu pai, a revelação de que ele nunca havia deixado de me amar, de que estava preso em um casamento tóxico com uma mulher manipuladora, me dominaram completamente. Daniel fez uma pausa, permitindo-me um momento para me recompor antes de continuar. Caso Verônica tente contestar este testamento ou apresentar documentos falsificados, instruí meu advogado, Daniel Williams, a entregar todas as provas que coletei às autoridades competentes para possível processo criminal por fraude, tentativa de roubo e abuso de idosos. Prefiro que essas provas permaneçam privadas para o bem de todas as partes, mas não permitirei que minha filha seja roubada de sua herança legítima, mesmo após a minha morte. Verônica empalideceu completamente. Seus familiares se afastavam dela, como se temessem que sua desgraça pudesse ser contagiosa. Uma cópia de todas as provas foi guardada em local seguro, conhecido apenas por Daniel Williams, e só será divulgada se Verônica não respeitar os termos deste testamento.
Espero, para o bem de todos, que isso não seja necessário. Daniel fechou o documento e olhou ao redor da sala. Isso conclui as partes substantivas do testamento de Harold. Há legados específicos adicionais para instituições de caridade e amigos, que posso tratar individualmente com as partes envolvidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo cuidadosamente construído por Verônica acabará de ruir ao seu redor. Ela passará 15 anos manipulando e tramando, apenas para ter o marido a superando do além-túmulo. Isso é absurdo, disse ela finalmente, com a voz trêmula de raiva. Harold não estava em sã consciência quando escreveu isso. Vou contestar. Vou processar todos nesta sala. Você não tem ideia de com quem está lidando. Daniel pareceu totalmente imperturbável com as ameaças. Senhora Ramírez, desaconselho veementemente esse tipo de atitude. As provas coletadas por Harold são bastante convincentes e seriam extremamente prejudiciais se tornadas públicas, sem mencionar as potenciais acusações criminais. Que provas? Ela retrucou. Ele está blefando. Não há provas porque eu não fiz nada de errado. Daniel suspirou e abriu a maleta novamente, pegando um pendrive. Harold antecipou sua reação. Ele me pediu para tocar uma pequena amostra se você contestasse o testamento. Ele se virou para o assistente. Você poderia conectar isso à tela, por favor? Momentos depois, a voz de Verônica preencheu a sala vinda dos alto-falantes da sala de conferências. Escute, Jeffrey, não me importa o que aconteça. Depois que Harold se for, precisamos que essa vontade desapareça, a verdadeira. Já preparei uma substituta que deixa tudo para mim. A filha idiota dele só vai perceber a diferença quando for tarde demais. Uma voz masculina respondeu: Verônica, o que você está sugerindo é altamente ilegal, fraude documental, roubo de herança. Só se formos pegos, respondeu a voz gravada de Verônica com uma risada. E não seremos. Harold confia completamente em mim. Ele não faz ideia de que venho interceptando ligações e mensagens da LS há anos. Ele realmente acredita que ela o abandonou. É quase fácil demais. Daniel interrompeu a gravação. Verônica ficou imóvel, com um rosto impassível, uma máscara de choque e raiva. Há aproximadamente 30 horas de gravações semelhantes, disse Daniel em voz baixa, junto com e-mails falsos, mensagens de texto que você apagou do celular de Harold e declarações da governanta sobre instruções que você deu para avisar a LSE que seu pai não estava disponível quando ela ligou. A irmã de Verônica se levantou abruptamente. Acho que devemos ir, disse ela, sem olhar nos olhos de ninguém. Um por um, os familiares de Verônica a seguiram, abandonando-a com a mesma rapidez com que se uniram a ela quando pensaram que ela ficaria rica. Fiquei sentado em silêncio, atordoado, tentando processar tudo o que acabará de descobrir. Meu pai não havia me abandonado. Ele havia sido um prisioneiro em sua própria casa, manipulado e isolado pela mulher em quem confiava. E, apesar de tudo, ele havia encontrado uma maneira de me proteger e expor a verdade. Verônica se recuperou rapidamente do choque, seu rosto endurecendo em uma máscara de desafio. Isso não muda nada, ela disparou, pegando sua bolsa e se levantando. Morei com Harold por 15 anos. Fui uma esposa dedicada enquanto sua preciosa filha vagava pelo mundo construindo sua carreira. Nenhum juiz manterá este testamento vingativo. Eu desaconselharia esse tipo de ação, Senhora Ramírez, repetiu Daniel calmamente. Tenho certeza de que sim, zombou ela. Você provavelmente receberá uma porcentagem de tudo que ela receber. Ela se virou para mim, com os olhos ardendo de ódio. Aproveite sua vitória enquanto ela durar, LSE. Quando meus advogados terminarem, você terá sorte se conseguir um único centavo do dinheiro do Harold. Algo estalou dentro de mim. Depois de anos suportando suas sutis provocações e manipulações, depois de descobrir como ela havia sistematicamente destruído meu relacionamento com meu pai, eu não conseguia mais ficar em silêncio. Por quê? Perguntei, levantando-me para encará-la. Por que você me odiava tanto? O que eu fiz com você além de tentar aceitá-la pelo bem do meu pai? Verônica riu, um som frio, frágil e sem graça. Você realmente não entende, né? Desde o momento em que conheci Harold, você foi o obstáculo. Sempre o MLS é um isso e o MLS é um aquilo. Sempre me comparando à sua preciosa mãe.
Eu nunca chegaria aos pés de Santa Laura ou de sua filha perfeita. Isso não é verdade, eu disse, chocada com o veneno dela. Papai nunca comparou você com a mamãe. Ele queria seguir em frente, construir algo novo. Você não sabe de nada, ela gritou, perdendo completamente a compostura. Todas as noites, ele olhava para a foto dela antes de dormir. A cada aniversário da morte dela, ele desaparecia por horas para visitar o túmulo dela. Mesmo depois de 10 anos de casamento, eu ainda estava competindo com o fantasma e a lembrança viva do amor perfeito deles. As palavras dela me atingiram como golpes físicos. Papai manteve essa conexão com a mamãe todos aqueles anos, mesmo quando eu pensava que ele tinha superado tudo. Ele nunca esqueceu, nunca deixou de amá-la. Então você o puniu, afastando-o de mim? Perguntei, com a voz cada vez mais forte. Você isolou um homem em luto de sua única filha por ciúmes? Eu dei uma nova vida a ele, insistiu Verônica. Eu o fiz bem-sucedido, o apresentei às pessoas certas, elevei seu negócio além do que ele poderia ter alcançado sozinho. Tudo o que eu pedi foi ser o primeiro em sua vida, não um eterno segundo na memória de Laura. Quando ele não pôde me dar isso, eu me certifiquei de que ele pagasse de outras maneiras. A crueldade nua em suas confissões surpreendeu a todos na sala. Daniel tomava notas cuidadosamente, documentando claramente suas declarações para possíveis processos judiciais. Meu pai te amava, eu disse, lutando para manter a voz firme. Ele escolheu ficar com você mesmo depois de descobrir suas manipulações. Ele poderia ter se divorciado de você, te exposto. Mas não o fez. Isso tem que contar para alguma coisa. Ele ficou porque era fraco, disparou Verônica. Com muito medo de escândalo, preocupado demais com a condição cardíaca. Não por amor. Ou talvez tenha ficado porque, apesar de tudo, acreditava no compromisso que assumiu com você, sugeri. O homem que eu conheci honrou suas promessas, mesmo quando isso lhe custou caro. Verônica acenou com a mão, dispensando-a, guarde seu sentimentalismo. Isso ainda não acabou. Vou ligar para o meu advogado imediatamente. Antes que ela pudesse responder mais, eu disse, antes de fazer isso, gostaria de lhe oferecer um acordo. Ela fez uma pausa, a desconfiança evidente em seus olhos semicerrados. Que tipo de acordo? Vá embora com os 30% que o papai deixou para você. Sem contestações, sem processos, sem escândalos públicos. Você mantém sua reputação e uma herança significativa. Lutar contra isso só vai drenar nossos recursos e expor muita roupa suja que você provavelmente não quer que seja pública. Você acha que eu me importo com escândalos? Ela zombou. Não tenho nada a perder. Não tem? Perguntei baixinho. Sua posição social, seus amigos na alta sociedade, os conselhos de instituições de caridade dos quais você faz parte, como eles reagirão quando ouvirem gravações suas conspirando para fraudar seu marido moribundo? Quando descobrirem que você deliberadamente manteve um pai longe da filha por ciúme e ganância? Pude ver a incerteza transparecer em seu rosto pela primeira vez. Seu status social significava tudo para ela. Ela havia passado 15 anos cultivando a imagem de esposa perfeita, filantropa generosa, socialite elegante. Essa imagem seria destruída para sempre se o depoimento do meu pai se tornasse público. 30% do patrimônio de Harold ainda é substancial, acrescentou Daniel, pragmaticamente. Certamente o suficiente para viver com muito conforto pelo resto da vida. E, como aponta a LSE, sem a humilhação pública que certamente resultaria da contestação do testamento. A mão de Verônica apertou a alça da bolsa enquanto ela visivelmente calculava suas opções. 40%, retrucou. E eu fico com a casa. O testamento permanece como está escrito, eu disse com firmeza. 30%, a casa de férias em Palm Springs, seus pertences pessoais. Nada mais. E se eu recusar, ela me desafiou. Então, eu instruo Daniel a liberar todas as gravações, todos os e-mails, todas as provas para a polícia, a imprensa e todos os contatos sociais da sua agenda, respondi, surpresa com a minha própria firmeza. Papai queria proteger sua dignidade mantendo isso em segredo. Estou honrando esse desejo oferecendo a você a chance de ir embora, mas não vou deixar você tomar o que me pertence por direito ou manchar a memória do meu pai com falsas alegações sobre seu estado mental.
Antes que Verônica pudesse responder, a porta da sala de conferência se abriu. Um homem alto, de terno impecável, entrou, cumprimentando Daniel respeitosamente. Momento perfeito, Gregory, disse Daniel. LSE, aqui é Gregory Barnes, o investigador particular que seu pai contratou há 2 anos, quando começou a suspeitar do comportamento de Verônica. Gregory acenou para mim. Senhorita Ramírez, meus pêsames pela sua perda. Seu pai era um bom homem. O que é isso? Perguntou Verônica, parecendo cada vez mais acuada. Seguro, explicou Daniel. Harold queria ter absoluta certeza de que seus desejos seriam respeitados. Gregory compilou um relatório abrangente documentando não apenas sua interferência no relacionamento de Harold com a LSE, mas também alguns outros comportamentos preocupantes. Gregory abriu uma pasta fina. Senhora Ramírez, gostaria que eu detalhasse minhas descobertas sobre o seu relacionamento com Joseph Mercer? Os inúmeros encontros em hotéis, a conta bancária conjunta, a propriedade comprada juntos nas Ilhas Cayman? A cor sumiu do rosto de Verônica. A senhora mandou-me seguir. Harold suspeitava que você fosse infiel, disse Gregory, com naturalidade. Confirmei as suspeitas dele com provas substanciais. Ele optou por não confrontá-la pelos motivos que explicou em seu testamento. Eu me senti mal. Verônica não só havia manipulado e isolado meu pai, como também o havia traído com outro homem, tudo isso mantendo a fachada de esposa dedicada. Você tem 24 horas para decidir, Verônica, eu disse, reunindo forças. Aceite os termos do testamento ou enfrente as consequências da divulgação completa. A escolha é sua. Pela primeira vez desde que a conheci, Verônica pareceu genuinamente derrotada. Seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor, e ela não tinha mais cartas para jogar. Isso não acabou, disse ela, mas a ameaça soou vazia até mesmo para seus próprios ouvidos. Ela juntou seus pertences e saiu da sala de conferências, deixando um silêncio pesado por onde passou. Daniel olhou para mim com um respeito renovado. Seu pai ficaria orgulhoso de como você lidou com isso. Ele temia que você fosse bondosa demais para enfrentá-la se chegasse a esse ponto. Eu não sou a mesma garota ingênua que ela manipulou todos esses anos, eu disse, subitamente exausta enquanto a adrenalina se esvaía. E não vou deixar que ela leve o último presente que meu pai queria me dar, seu último esforço para consertar as coisas entre nós. Enquanto eu estava ali, processando tudo o que tinha acontecido, percebi que, embora tivesse perdido meu pai, eu havia recuperado a verdade do nosso relacionamento. Ele nunca deixou de me amar. Ele nunca escolheu Verônica em vez de mim e, em seu ato final, garantiu que eu soubesse exatamente o quanto eu significava para ele, mesmo quando estávamos separados. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram um turbilhão de emoções e revelações. Daniel me deu acesso a todas as evidências que meu pai havia coletado, e cada nova informação era ao mesmo tempo vingativa e de partir o coração. Passei horas lendo e-mails interceptados que enviei ao meu pai e que ele nunca recebeu, ouvindo mensagens telefônicas que Verônica apagou antes que ele pudesse ouvi-las e examinando as anotações meticulosas que meu pai mantinha documentando suas crescentes suspeitas. Por que ele simplesmente não se divorciou dela? Perguntei a Daniel durante uma de nossas muitas reuniões para transferir bens e cuidar da papelada legal. Se ele sabia o que ela estava fazendo, por que continuar em um casamento tão tóxico? Daniel suspirou, tirando os óculos e apertando a ponta do nariz. Seu pai me confidenciou isso. Houve vários fatores. A condição cardíaca dele era muito real, e o médico dele havia alertado que estresse extremo poderia desencadear um episódio fatal. Um divórcio litigioso de alguém tão vingativa quanto Verônica certamente se qualificaria como estresse extremo. Ele arriscou a felicidade para preservar a saúde, murmurei, sem deixar de perceber a ironia. Havia mais do que isso, continuou Daniel. Harold se sentia responsável por Verônica de certa forma. Ele me disse uma vez que acreditava ter se casado às pressas com ela enquanto ainda estava de luto pela sua mãe, que talvez tivesse usado Verônica como uma distração para sua dor. Ele sentia que isso lhe conferia uma certa obrigação para com ela, apesar do comportamento dela. Parece típico do papai, eu disse com um sorriso triste. Sempre assumindo a responsabilidade, até pelas ações dos outros. E, finalmente, acrescentou Daniel gentilmente, ele tinha medo de perder completamente a conexão com você.
Verônica o convenceu durante anos de que você era distante por escolha própria, ocupada demais com a própria vida para se importar com ele. Ele temia que, se divorciasse dela e a verdade sobre como ela havia manipulado vocês dois viesse à tona, você talvez nunca o perdoasse por ser tão cego, por permitir que ela prejudicasse o relacionamento de vocês. Foi só nos últimos 2 anos, à medida que ele reunia evidências, que ele começou a entender a extensão da interferência dela. A ideia do meu pai sofrendo em silêncio, dividido entre suas preocupações com a saúde, seu senso equivocado de obrigação para com Verônica e seu medo de me perder para sempre, era quase insuportável. Ele estava preso em uma prisão criada por Verônica, com muros reforçados por seu próprio senso de dever e medo. Ele sofreu, Daniel? Perguntei, precisando saber. No casamento, ele foi infeliz todos esses anos? Daniel refletiu sobre isso com cuidado. Não o tempo todo, eu acho. Nos primeiros anos, antes de ele desconfiar, houve períodos de contentamento. Harold era especialista em encontrar alegria onde podia. Mas nestes últimos anos, quando começou a enxergar Verônica com clareza, sim, acredito que ele sofreu muito. Saber que ela havia destruído sistematicamente o relacionamento dele com você o pesou enormemente. Essa dolorosa verdade se abateu sobre mim como um peso físico. Papai havia suportado anos de sofrimento silencioso, enquanto construía meticulosamente um caso para garantir que Verônica não pudesse continuar sua manipulação após sua morte. Seu último ato de amor foi me proteger de sua ganância e maldade, mesmo quando não podia mais. Enquanto eu vasculhava os pertences pessoais do meu pai na casa que agora era legalmente minha, descobri uma gaveta trancada em sua escrivaninha. Daniel me entregou a chave, explicando que meu pai a havia entregado a ele com instruções para me entregá-la depois que o testamento fosse concluído. Dentro, havia dezenas de cartas, todas endereçadas a mim com a letra do meu pai, abrangendo os 15 anos de seu casamento com Verônica. Cartas que ele havia escrito, mas nunca enviado. Algumas eram respostas a eventos importantes da vida, parabenizando-me por promoções ou expressando preocupação em momentos difíceis. Outras eram simplesmente atualizações sobre sua vida, coisas que ele gostaria de poder me contar durante nossos telefonemas cada vez mais raros e tensos. Todas expressavam seu amor e orgulho inabaláveis por mim. Uma carta, datada logo depois de eu ter me mudado para o exterior a trabalho, me impactou muito. Minha querida LSE, soube da sua promoção internacional hoje, não por você, o que me parte o coração, mas por Thomas, que viu o anúncio na seção de negócios. Será que você tentou me contar e, de alguma forma, eu perdi sua ligação, ou se simplesmente desistiu de tentar compartilhar sua vida comigo? Qualquer uma das possibilidades me enche de tristeza. Estou incrivelmente orgulhosa de você, minha menina brilhante. Você construiu uma carreira mais impressionante do que eu poderia imaginar, tudo graças ao seu próprio talento e determinação. Sua mãe estaria explodindo de orgulho se pudesse vê-la agora. Sinto sua falta mais do que as palavras podem expressar. A casa parece vazia sem suas visitas, sem suas risadas. Me pego passando pelo seu antigo quarto, agora o espaço de meditação da Verônica, e me lembrando de como você costumava se sentar no parapeito da janela, lendo por horas. Algo não está certo na minha vida, LSE. Não consigo dizer exatamente o que mudou, mas me sinto cada vez mais isolada. Verônica diz que você está ocupada demais para a família agora, que os filhos adultos naturalmente se afastam dos pais. Talvez ela esteja certo. Mas o pai em mim se recusa a acreditar que poderíamos ter perdido nosso vínculo tão completamente em tão pouco tempo. Guardarei esta carta com as outras. Talvez um dia você as leia e entenda que não passou um dia sem que eu tenha pensado em você, sentido sua falta, te amado. Com todo o meu amor, para sempre, pai. Eu soluçava ao ler cada carta, lamentando os anos que havíamos perdido para a manipulação de Verônica, o relacionamento que nos fora roubado. Mas, ao lado da dor, havia uma profunda sensação de cura. Papai nunca deixou de me amar. Ele nunca se decepcionou comigo nem se sentiu abandonado por mim. As dúvidas que me atormentavam há anos finalmente se dissiparam. 24 horas após a leitura do testamento, Daniel recebeu a notícia do novo advogado de Verônica. Ela aceitaria os termos do testamento sem contestação, em troca de um acordo de confidencialidade que impediria a divulgação pública de qualquer evidência que Harold tivesse coletado. Concordei imediatamente.
Apesar de tudo o que ela havia feito, expor os pecados de Verônica aos olhos do público não traria meu pai de volta nem curaria nossos anos perdidos. Quando me encontrei com ela para assinar a papelada final, Verônica era uma sombra da sua antiga autoconfiança. Ela evitou meu olhar enquanto nos sentávamos frente a frente no escritório de Daniel, assinando documento após documento para formalizar nosso acordo. Quando ela se levantou para sair, finalmente falei diretamente com ela. Preciso entender uma coisa, Verônica. Alguma coisa disso foi real? Você alguma vez amou meu pai? Ela fez uma pausa, com a mão na maçaneta, ainda de costas para mim. Por um momento, pensei que ela fosse embora sem responder. Eu amava a vida que ele me deu, disse ela finalmente, com a voz quase sussurrando. O status, a segurança, o respeito que vinham de ser a senhora Harold Ramírez. Aquilo era amor? Não sei mais. Ela foi embora sem dizer mais nada, saindo da minha vida tão repentinamente quanto entrará 15 anos antes. Nunca mais a vi. Segundo Daniel, ela vendeu a casa em Palm Springs, liquidou sua parte dos bens e se mudou para o exterior. Às vezes me pergunto se ela encontrou o que tanto buscava em seu casamento com meu pai, o que a levou a tais extremos manipuladores. No entanto, na maior parte do tempo, me concentro em reconstruir minha própria vida. Nas semanas seguintes, encontrei-me com os sócios do meu pai, descobrindo a empresa que ele havia construído e fazendo planos para o futuro. Muitos deles compartilharam histórias sobre ele, momentos de generosidade e integridade que haviam passado despercebidos. Vários admitiram ter notado a mudança nele ao longo dos anos de casamento com Verônica, como ele havia se tornado mais retraído, menos parecido com o homem vibrante que conheciam. Mas ele se iluminava sempre que mencionava você, disse-me o vice-presidente dele enquanto tomávamos café. Mesmo nos últimos anos, quando ele achava que vocês estavam se distanciando, só de dizer seu nome o fazia sorrir. Lentamente, comecei a montar um quadro mais completo da vida do meu pai durante nossos anos de separação. O homem que manteve seu amor pela minha mãe apesar de se casar novamente, o empresário que nunca comprometeu sua ética, apesar da pressão de Verônica para economizar dinheiro e obter maiores lucros, o pai que sacrificou sua própria felicidade para proteger o futuro da filha. Também descobri, por meio de conversas com empregados domésticos que tinham medo demais de Verônica para falar enquanto papai estava vivo, quantas vezes eu supostamente havia cancelado visitas de última hora ou recusado convites para eventos familiares, nenhum dos quais eu realmente recebi. A teia de mentiras que Verônica havia tecido era mais extensa do que papai havia descoberto. Seu pai suspeitou que algo não estava certo, Helena, disse-me a governanta de longa data, em lágrimas. Ele me perguntava às vezes se eu tinha visto alguma mensagem sua, se talvez você tivesse ligado quando ele estava fora. Eu tinha medo demais da senhora Ramírez para lhe contar a verdade, que eu a tinha visto apagar suas mensagens do telefone dele, que eu a tinha ouvido dizer que ele estava ocupado demais para falar quando estava sentado na sala ao lado, perguntando quem estava ligando. Sinto muito, senhorita LSE. Eu deveria ter sido mais corajosa. Não consegui culpar Helena nem nenhum dos outros funcionários. Verônica exercia seu poder na casa com um punho de ferro, e o sustento deles dependia da sua boa vontade. Em vez disso, concentrei-me em seguir em frente, em honrar a memória do meu pai, preservando o que havia de melhor em seu legado. 6 meses depois daquele dia fatídico no escritório do advogado, eu estava na janela do que antes era o escritório do meu pai e agora era meu. O cômodo havia sido transformado, a decoração fria e impessoal que Verônica havia imposto foi substituída por cores quentes e móveis confortáveis que me lembravam da casa da nossa família antes da morte da minha mãe. Fotos dos meus pais agora estavam penduradas nas paredes, não mais escondidas em gavetas ou relegadas a armários. A Ramírez Properties prosperava sob minha liderança, com a orientação dos executivos de confiança do meu pai e minha própria experiência em marketing. Eu havia implementado várias iniciativas que meu pai havia descrito em suas anotações, mas nunca levado adiante, incluindo uma divisão de moradias populares que criava casas para famílias de baixa renda sem abrir mão da qualidade ou do design. O projeto mais significativo, no entanto, foi a Fundação Harold e Laura Ramírez, criada com uma parcela significativa da minha herança. A fundação forneceu bolsas de estudo para crianças que perderam os pais, financiou programas de aconselhamento para o luto e apoiou pesquisas sobre a detecção precoce de doenças cardíacas. Foi a minha maneira de garantir que o legado dos meus pais tocasse vidas muito além do nosso círculo imediato, e que o amor que eles compartilharam continuasse a gerar mudanças positivas no mundo.
O processo de cura dos anos de separação e manipulação não tinha sido fácil. Trabalhei com um terapeuta para processar meu luto complexo, a raiva de Verônica, a tristeza pelo tempo perdido com meu pai e a culpa que eu ainda sentia às vezes por não ter conseguido romper as barreiras que ela havia criado. Racionalmente, eu sabia que não havia mais nada que eu pudesse ter feito, mas as emoções raramente seguem caminhos racionais. Na escrivaninha do meu pai, encontrei seu diário dos últimos 2 anos de vida, documentando sua crescente consciência das manipulações de Verônica e seus planos cuidadosos para me proteger. Uma anotação em particular se destacou: percebi hoje que fui um covarde. Permiti que o medo ditasse minhas ações, medo do confronto, medo pela minha saúde, medo de perder LS completamente se ela soubesse o quanto eu a havia decepcionado como pai. Mas existe um tipo diferente de coragem além do confronto direto. Existe a coragem de planejar, de ser paciente, de estabelecer bases que podem não dar frutos até depois que eu partir. Essa é a coragem que preciso encontrar agora, pelo bem de LSE. Posso não ter tempo ou forças para consertar nosso relacionamento na vida, mas posso garantir que ela saiba a verdade depois que eu partir, que receba a herança que é dela por direito, que Verônica não possa continuar a machucá-la quando eu não estiver mais aqui para servir de proteção. Este será meu último ato de amor como seu pai. Essas palavras me trouxeram conforto e tristeza. Conforto em saber que meu pai nunca parou de lutar por mim do seu jeito discreto, tristeza por ele ter se sentido tão preso, tão limitado em suas opções de me contatar diretamente. A lição mais difícil que tive que aprender foi o perdão não de Verônica, a quem talvez eu nunca perdoe de verdade, mas de mim mesma e do meu pai. Tive que me perdoar pelas dúvidas que nutri, pelas vezes em que desisti de tentar contatar meu pai, presumindo que ele simplesmente não priorizava nosso relacionamento. E tive que perdoar meu pai por não ter encontrado uma maneira de se livrar da influência de Verônica antes, pelos anos que havíamos perdido e que jamais poderiam ser recuperados. Esse perdão veio gradualmente, à medida que eu mergulhava nas cartas e diários do meu pai, conversava com pessoas que o conheceram durante aqueles anos e compreendia a situação impossível em que ele se encontrava. Ele cometeu erros, certamente, mas fez o melhor que pôde com o conhecimento e a força que possuía na época. E, no final, ele encontrou uma maneira de consertar as coisas, mesmo que não vivesse para ver os resultados. Certa noite, enquanto eu separava os últimos pertences pessoais do meu pai, deparei-me com uma pequena caixa de madeira que nunca tinha visto antes. Dentro estava a aliança de casamento da minha mãe, que eu presumi ter sido enterrada com ela, e um bilhete escrito à mão pelo meu pai, para LSE, quando chegar a hora. Sua mãe queria que você ficasse com isso, para lembrar que o amor verdadeiro persiste além da separação, além até mesmo da morte. Eu o guardei em segurança todos esses anos, um lembrete de como é a verdadeira parceria. Que você encontre alguém que a ame tão completamente quanto sua mãe e eu nos amávamos, alguém que ilumine sua vida como você iluminou a nossa desde o momento em que nasceu. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu colocava o anel no dedo. Era grande demais, mas eu o redimensionaria. Por enquanto, eu simplesmente precisava sentir aquela conexão com os dois, com o amor que me criou e moldou. A lição mais profunda que tirei dessa jornada dolorosa foi sobre a natureza do amor em si. O amor verdadeiro nem sempre grita, lá às vezes, sussurra no planejamento cuidadoso de um pai que tenta proteger o futuro do filho. Nem sempre luta abertamente e lá às vezes, trabalha silenciosamente nos bastidores, reunindo evidências, construindo salvaguardas. O amor persiste mesmo quando a comunicação falha, mesmo quando anos se passam sem uma conexão adequada, mesmo quando forças manipuladoras tentam romper seus laços. O amor do meu pai sobreviveu a 15 anos de tentativas sistemáticas de Verônica para destruí-lo. Sobreviveu a mal-entendidos, distância e dúvidas. Encontrou um jeito de me alcançar mesmo depois da morte dele, de me dizer tudo o que ele não conseguiu expressar em vida. E meu amor por ele também sobreviveu a toda a dor e confusão, às ligações perdidas e aos convites recusados que nunca chegaram a acontecer. No fundo, eu nunca deixei de ser aquela garotinha que achava que o pai mandava em tudo, que confiava no amor dele mesmo quando todas as evidências pareciam apontar para sua ausência. Nenhum testamento, nenhum documento legal poderia capturar completamente a verdadeira herança que meu pai me deixou, o conhecimento de que eu era amado incondicionalmente, que valia a pena lutar por mim, que nenhuma manipulação ou engano poderia, em última análise, romper o vínculo entre pais e filhos se esse amor fosse genuíno. Enquanto estou sentada aqui em seu escritório, cercada pelas evidências de sua vida e de seu amor, sinto sua presença com mais força do que desde que ele morreu, não como um fantasma ou uma visita sobrenatural,
mas como o impacto duradouro de seu caráter no meu, os valores que ele incutiu e que me ajudaram a enfrentar Verônica, a força que ele nutriu e que me permite continuar seu legado enquanto construo o meu próprio. Nenhuma herança de dinheiro ou propriedade jamais poderia se igualar ao verdadeiro presente que ele me deu, a certeza de que eu era amado sempre, mesmo quando esse amor era obscurecido pelas maquinações de alguém que nunca poderia entender seu poder ou profundidade. Você já passou pela experiência de alguém tentar se intrometer entre você e um ente querido? Como lidou com isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de traição familiar e redenção definitiva. Compartilhe isso com alguém que possa estar com dificuldades em relacionamentos familiares para lembrá-lo de que, às vezes, o amor funciona de maneiras que não conseguimos ver imediatamente. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, nenhum manipulador pode realmente destruir o amor construído sobre a verdade e a conexão genuína.